Shalom, gente do céu! Aline Torres aqui para mais um dia de devocional com Jesus e com vocês, amém? Aleluias! Hoje são 19 de fevereiro de 2024. Eu não sei em qual tempo, em qual momento que você irá ouvir esse devocional, mas eu peço que o Espírito Santo ministre ao seu coração, assim como ele ministrou ao meu. E, aleluias, o tema de hoje é: você ama o seu irmão? Irmão aqui está entre aspas, amém? Aleluias. Hoje nós vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 7. Glórias ao Senhor. Vamos orar? Porque, sem a presença do Espírito Santo, sem a graça de Jesus sobre nós, aleluias, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos dele, das instruções dele, da sua palavra, aleluias, da sua doce presença. Pai de amor, Deus gracioso, poderoso, aleluias, estamos aqui, Senhor, na tua doce presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados, adoramos o teu nome, declaramos a tua santidade, declaramos que tu és o amado das nossas almas, tu és tudo que a nossa alma mais anseia. Deus, eu quero te adorar por mais um dia. Eu quero te adorar por todo o teu amor entregue através de Jesus e do teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, eu quero bendizer a ti, Senhor, porque o Senhor faz cada coisa com a gente. O Senhor, aleluias, permite cada situação só para ministrar aos nossos corações. E eu te adoro por isso, Senhor. E clamo para que o Senhor, aleluias, ministre também aos corações dos meus irmãos, das pessoas que irão ouvir, aleluias, essa mensagem. Eu sei que é o Senhor quem escolhe as pessoas para ouvir, porque cada um de nós precisamos ser tratados, aleluias, em alguma área. E eu te agradeço desde já. Abençoe a semana de escola, de trabalho, de faculdade, de cada um dos meus irmãos. Abençoa a sua espiritual, abençoa a sua área familiar. Abençoa também, Senhor, a sua área ministerial. Aleluias, o seu trabalho. Aquelas que não trabalham fora, mas trabalham em casa. Que o Senhor abençoe o seu dia, cada detalhe. Aleluias. E que nós sejamos luz, assim como Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, já falamos sobre o tema, que é uma pergunta sobre: você ama o seu irmão? Irmão, você ama o seu irmão? Aleluias. Então, queridos, por que eu fiz essa pergunta hoje, Eu estava aqui perguntando ao Senhor o que Ele queria ministrar ao meu coração neste dia. E antes, de eu preparar o devocional, às vezes eu abro aqui aleatoriamente, mas tem dias que eu sinto essa necessidade de que o Senhor fale coisas mais específicas, que ministre ao meu coração, primeiro ao meu coração, e se o Senhor assim desejar, ministre ao coração de vocês, Aleluias. E aí, queridos, aconteceu uma situação aqui bem interessante. A palavra, antes de eu falar sobre essa situação, eu quero dizer para mim, para minha alma e para você o seguinte: muita coisa acontece, sabe, nas nossas vidas porque Deus tem um propósito. E quando a gente entende o propósito, o processo ele fica muito mais fácil. Agora sim eu posso falar para você qual foi a situação. Geralmente, queridos, quando uma mensagem fala muito ao meu coração, eu tenho várias listas de transmissão, E de pessoas muito queridas, pessoas que eu conheci, que eu tive acesso, glórias ao Senhor, pessoas que eu já falei uma vez na vida, tem aqui um contato salvo. E aí eu crio listas de transmissão para enviar louvores, mensagens, glórias a Jesus. E aí tem algumas pessoas que me acionam, falam: ali tá enchendo meu telefone, Quando era muita mensagem de voz, mensagem de imagem que eu enviava no início dos devocionais que eu fazia já há alguns anos. E
Aí as pessoas me acionavam, eu ensinei elas a apagar, né? Ou se por acaso não quisesse mais receber, que elas poderiam falar, que elas tinham essa liberdade. Eu não vou deixar de amá-las porque elas não querem receber uma mensagem, amém? Aleluias. E aí, né, apenas uma dessas pessoas pediu para que eu não enviasse mais, né? Ela era de uma outra religião, enfim, eu respeitei, mas continuo tendo essa pessoa no meu coração. Amém, queridos? E aí, agora eu vou contar o que aconteceu. Eu estava assistindo o culto hoje online, né? E por um motivo pessoal não pude ir para a igreja presencial, mas eu não queria perder a mensagem. E a mensagem de hoje foi sobre missões, queridos. Eu transbordei em lágrimas, porque a mensagem de hoje foi um missionário, pastor Joãozinho, da Missão Kairos, né, que ministrou a palavra. E ali ele contou vários testemunhos, glórias ao nome do Senhor. E, queridos, eu me senti impelida a compartilhar. Isso é algo que faz parte de mim, amém? Eu amo compartilhar mensagens que são de pessoas idôneas, pessoas que amam Jesus e pessoas que falam do amor de Jesus. Glória a Deus. E como faz parte de mim, eu compartilhei com pessoas muito queridas, como eu sempre faço, né? Aleluias. E uma dessas pessoas me retornou, queridos. E ela me retornou com a seguinte mensagem: eu não irei ver. Ela respondeu dessa forma. Eu vou até ler aqui, né, para que os amados vejam qual foi a forma que eu recebi. Aqui. Infelizmente, não vou assistir, porque eu pertenço a um outro ministério, mas eu agradeço. Aí, né, naquele primeiro momento, eu fiquei muito triste com essa resposta, sabe? E gerou aquele impacto negativo na minha alma, né? E aí vem aqueles sentimentos querendo aflorar, sentimentos que a gente sabe que não são do Espírito Santo, são sentimentos de tristeza, sentimentos de questionamentos, né? E aí daqui a pouco eu falei assim, o sentimento de revolta, e daqui a pouco eu falei assim, opa, né? Olha aí, é isso que Deus quer falar comigo. Deus quer ministrar o meu coração sobre o amor que nós temos pelos nossos irmãos. Bom, mas que irmãos são esses? Que irmãos são esses? E aí agora a gente vai lá para o livro de Apocalipse para a gente refletir sobre o texto que diz assim, ó. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertencem a nosso Deus para todos sempre. Oh, glória! Ah, queridos, como que o Senhor é bom desse jeito. E aí eu queria também levar vocês para reflexão em um versículo, né, que eu não tenho ele aqui agora, mas que me veio à mente, à memória, que diz assim, uma simplificação dos 10 mandamentos, que diz: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e ao teu próximo, como? A você mesmo. Olha isso. E aí, né, quando Deus ministrou essa situação e logo depois veio essa palavra ao meu coração, eu falei: é isso, Jesus, é sobre isso. Recentemente, uma querida amiga, ela veio falar comigo, me contar um testemunho, né, que aconteceu com ela. E ela disse assim: amiga, eu estava em uma determinada congregação,
não vou falar qual a religião dela, vou usar os meus termos que eu conheço, amém? Então, ela disse assim, eu estava em uma determinada congregação, e lá nessa congregação houve uma situação vergonhosa da liderança. E essa liderança, nós confrontamos a liderança para que houvesse um conserto da liderança, né, uma confissão dos seus erros, dos seus pecados, e aquela liderança não aceitou aquela repreensão, não aceitou aquela situação. Aí, amiga, sabe o que eles fizeram? Como não houve uma retratação, nós, né, uma equipe dessa igreja, simplesmente resolveu sair do ministério porque não compactuava com aquela situação. E aí aquela equipe que saiu, queridos, os líderes daquela igreja começou a difamar aqueles irmãos. Por quê? Porque ele estava em pecado. E ele não quis confessar o seu pecado, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. E ali, queridos, aqueles irmãos que saíram daquela igreja começou a sofrer retaliação dos outros irmãos. Olha isso, olha que sério. E o que mais me deixou entristecida com essa história é porque ela conta que os irmãos bloquearam ela, bloquearam as pessoas da sua família, bloquearam os irmãos, os outros irmãos, e, queridos, começou a tratá-los com indiferença. E outras, usando o nome do Senhor, disse que o Senhor havia dito para aquelas pessoas, pelo menos para uma delas, né, que era o tempo de se afastar, porque o Senhor havia mandado. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que é um povo de toda nação, tribo, povo e língua. Olha isso, queridos. Olha isso. E o pior, cadê o discernimento da igreja? Cadê o amor da igreja? Cadê o cuidado da igreja? Eu congreguei uns 2 anos com uma pastora chamada Karine Lara. Ela já até teve uma participação aqui no nosso devocional, né? Eu coloquei uma palavra que o Senhor usou ela recentemente. E a pastora Karine, ela me ensinou uma coisa que eu resolvi levar para a minha vida toda. No céu não tem placa, queridos. No céu terá uma nação, uma tribo, nações, tribos, povos e línguas. É isso que vai ter no céu. Vão ter pessoas, seres humanos que confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, que amaram Jesus, que buscaram a presença de Jesus, que buscaram a santificação, que rejeitaram, aleluias, o mundo, o pecado, para estar com Jesus. Somente o Senhor, queridos, é que pode, aleluias, que vai dizer naquele grande dia quem vai estar com ele ou não. Até lá, o nosso papel é amar o nosso próximo, é amar o nosso irmão. Eu nunca deixei de falar com um irmão que saiu da igreja a qual eu congregava, que eu já congreguei em 2 igrejas. E 2 não. Teve a igreja que Jesus me aceitou, que eu falo assim, né? Que é a igreja do pastor Abisaí, lá da Aliança. Sempre que eu vou lá, queridos, eu sou muito bem tratada pelos pastores. Assim, eu me converti na época do pastor Dario e da pastora... Ai, gente, esqueci o nome dela, Helena, se não me engano, é Dario. Dario e Helena. A Mônica cuidou de mim, o William. Tentaram me dar uma orientação básica ali, logo no início da minha fé. E aí o Senhor me levou para a Igreja do Monte, ali na 24 do Leste, né? Ali o Senhor me abençoou grandemente. Tenho os pastores dali em Alta Conta. Depois houve uma mudança de nome da igreja, né? Não deixei de congregar, não mudei de igreja, mas houve um nome da igreja, houve uma mudança no nome da igreja, passou a se chamar Ministério Profético Geração de Samuel, né? Ela é presidida pelo pastor Luiz Cláudio e pela pastora Osana, estão lá até hoje, homem e mulher de Deus. Amém, queridos? E glórias ao Senhor, eles me tratam muito bem,
Então, eu não tenho o que reclamar. Me orientaram na palavra, me ensinaram praticamente tudo o que eu sei de Jesus, né? E agora eu estou congregando na igreja ADGO do Gama Oeste, ela é mais próxima da minha casa, né? E tem vários projetos de missões, que é uma das coisas que queimam meu coração, juntamente com meu esposo. Essa chama, inclusive, foi plantada na geração de Samuel, porque os meus pastores, inclusive pastor Osana, né? Quando eu falava, pastor Osana, eu quero pregar, pastor Osana. Aí ela falava, minha filha, tem as praças, tem as ruas, né? O povo te espera. Então, assim, isso queimou no meu coração. Eu não compreendia na época que ela falava, mas hoje eu consigo compreender. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende na hora. Às vezes pode gerar até um machucadinho ali, né? Uma feridinha na nossa alma. Mas lá na frente, o Senhor, ele vai mostrando o propósito de cada coisa. Mas o que eu queria falar para mim e para você hoje é o seguinte, queridos, que nós precisamos, né, estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala de uma situação que aconteceu entre Pedro e Paulo. Pedro foi discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Conheceu Jesus, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, glórias ao Senhor. E logo depois, queridos, Paulo, né, teve um encontro ali com Jesus, porque Jesus se revela ainda até hoje, amém? Glória a Deus, assim como ele se revelou a Paulo. E Pedro foi admoestado. Por quê? Porque Paulo tinha um chamado, Pedro tinha outro chamado, queridos. A seara é grande, o Senhor vai nos usar de formas diferentes, em diversos lugares. Como que essas nações aqui vão ser acompanhadas, alcançadas somente por pessoas que pastoreiam? Não tem como, queridos. Precisa do evangelista, precisa do profeta, precisa da missionária, precisa do obreiro, precisa da professora da escola bíblica. Queridos, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, aleluias, ela não tem uma placa. Cristo é a cabeça. Cristo não é a cabeça só da sua igreja, não. Cristo não é a cabeça só da sua denominação, não. Ele é o cabeça da igreja. Igreja, imagina, eu vi um vídeo do pastor... Ai, gente, eu esqueci o nome dele, de um pastor adventista. Rodrigo Silva. Gente, ele fala justamente sobre isso. Tem os presbiterianos, tem os assembleianos, tem os adventistas. Queridos, nós somos todos irmãos. Como que a gente diz que ama a Deus se a gente não consegue amar o nosso irmão? Simplesmente porque ele é de uma outra denominação. Ou você acha que é só a sua igreja que vai ser salva? Só você da sua igreja que vai ser salvo? Queridos, eu falo isso porque quando eu era de uma dessas denominações, eu acreditava que só eu que seria salvo. Só a minha igreja que seria salva. Só o meu pastor que seria salvo. Só a minha pastora que seria salvo, queridos. Essa era a minha mentalidade. Só que não, queridos. Eu tenho um recado para mim e para você. O céu não tem placa. No céu não vai estar lá a plaquinha. Aqui são os irmãos adventistas. Aqui são os irmãos da promessa. Aqui são os irmãos assembleianos. Aqui são os irmãos da igreja Conadi. Queridos, nós no céu não vai ter placa. Então, o que eu peço para você é: joga por terra essas feridas que tem na sua alma, sabe? Ora, pede Jesus para curar as feridas da sua alma, para que você não trate o seu irmão com indiferença, sabe? Com desprezo. Não rejeite a palavra do Senhor. A Bíblia nos conta que Jesus, aleluias, não fazia acepção de pessoas. Por que eu e você estamos fazendo? Por que nós queremos nos colocar num lugar de sermos melhores que os nossos irmãos? Sabe? Eu ouvia muito um pastor meu falar que muitas das vezes a gente acha que pode, a gente acha que faz, a gente acha que é, sabe? Então, queridos, nós só somos servos e filhos amados do Pai. E você tem irmãos. O seu irmão não é igual a você. Ele não vai fazer igual a você. Ele é diferente e nós precisamos amar. Aleluia. O Senhor nos fala que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós rejeitamos a palavra do Senhor,
Aí você vai lá na palavra que você vai ver o que acontece com quem rejeita a palavra do Senhor, com quem rejeita o Senhor. Amém? E, queridos, para finalizarmos aqui, glórias ao Senhor, né? Como eu falei, não tem placa no céu. Coloca isso na sua cabeça, na sua mente. No céu não tem placa. Não importa se o seu irmão usa calça, se ele usa saia, se ele tem cabelo grande, comprido, se ele é careca. Não importa. Não importa. Se o Senhor tem algo especial com você, uma doutrina, uma roupa, eu não posso pintar a unha. E não foi, ninguém falou pra mim. Quem falou isso comigo foi Jesus. O meu cabelo, Jesus quer ele grande. Mas tem irmãos que não. O Senhor não tem esse tratamento com outras pessoas. Então, o tratamento que o Senhor tem conosco é individual. Nós aprendemos a doutrina. Eu não uso brinco. Eu não usava brinco, né? Eu pedi ao Senhor autorização, permissão, Ele me abençoou. E eu uso um único brinco em determinadas situações. Mas está tudo bem, queridos, está tudo bem. Sabe? Agora, eu não posso olhar para o meu irmão e me achar melhor do que ele porque eu estou em igreja tal, ou eu estou fazendo tal, ou eu sou tal, ou assim ou assado. Não, queridos. Nós vamos morar com o Pai. Nós vamos morar com o Pai. Lá no céu não pode ter rixa, queridos. Lá no céu não pode ter mágoa, queridos. Lá no céu não pode ter viradinha de cara. Ou eu vou ali para minha casinha da minha igreja. Não existe isso lá no céu, não, queridos. E tu acha que lá no céu tu vai poder se dividir? Não pode, queridos. Não existe esse espírito mais no céu porque foi expulso. Sabia? Foi expulso esse espírito de divisão, esse espírito de facção. Foi expulso lá do céu. E nós precisamos ter cuidado, queridos, porque senão nós também não estaremos lá na eternidade. Eu falei ontem isso e vou repetir agora. É muito sério. Porque imagina só a santidade de Deus e a gente com esse espírito de facção, esse espírito de divisão, essa falta de perdão, essa falta de amor, essa competição. Imagina só isso, quando a gente entrar na presença de Deus, pum, queima. Já era. Deus é mau? Não. Por quê? Porque Ele é Deus. Não vai resistir, querido. Não vai resistir. Não tem como resistir à santidade de Deus, esses sentimentos. Então nós precisamos nos rever hoje, queridos. Precisamos pedir perdão hoje, precisamos amar hoje. É hoje, não é amanhã não, é hoje. É muito sério. Amém? E, glória a Deus. O que acontece muito hoje no meio cristão, independente se você é católico, espírita ou evangélico? Muitos corações feridos, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Então tem muita picuinha, muita fofoca, muita inveja. Tudo isso é obra da carne. Por isso que tá lá na igreja, tá lá no meio dos irmãos, tá lá na célula, tá lá não sei lá, onde tem gente reunida tem esses sentimentos aqui. E nós precisamos buscar cotidianamente, queridos, o viver é Cristo, né? O viver é Cristo, o viver em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, veio um sentimento ali ruim, orar e repreender. Veio ali um pensamento ruim, orar, repreender, pedir o Senhor para ungir a mente, o coração, rejeitar tudo aquilo que te separa de Deus, tudo aquilo que te torna diferente de Jesus, no sentido de obediência, amor, devoção, porque Jesus é o nosso maior modelo, né? Pode orar. Queridos, olha que a guerra está travada no campo da mente e na alma. E nós precisamos resistir. Porque se a gente não resistir, o diabo ganha a legalidade e faz a bagaceira dele. Porque é para isso que ele veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu peço até paciência para os irmãos, porque hoje o assunto é bem profundo, né? Pode ser que a gente se estenda um pouco mais. E aí, queridos, outro assunto. Como irmãos, nós precisamos focar em quê, queridos? No propósito. E qual é o propósito? Ide e fazei discípulos. De quê, queridos? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Não tem nada diferente disso, sabe? E uma das coisas mais lindas que eu tenho aprendido na igreja que eu estou hoje é que nós não podemos nos preocupar com a placa do irmão. Teve um evento ontem lá, tinha irmãos de várias denominações e foi aquela coisa mais linda. Você se sente aonde? Num pedacinho do céu. Por quê? Porque não tem esse espírito de divisão, sabe? De, eu vou ficar aqui porque eu sou dessa igreja, eu acredito nessas coisas e tal. E aquele irmão ali, ele não é igual a mim, ele é isso, ele é aquilo outro. Não, queridos, precisamos vigiar.
O propósito maior das nossas vidas são almas. O nosso maior propósito é o reino, é Jesus, amém? Então é isso que eu tenho para mim e para você. Para mim e para você. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Receba essa palavra, porque eu já recebi do lado de cá e foi forte a peia. Aleluias, glória a Deus. Amém? E se você que falou essa palavra para mim hoje, ouvir esse devocional, chegar até aqui, eu quero dizer para você que eu continuo te amando, que eu te perdoo em nome de Cristo Jesus e que no céu tenha lugar para nós. Amém, queridos? Até amanhã, se Deus assim permitir. Mas, se Ele não permitir, vocês continuem. Até mais!